Olá, boa noite, mais uma vez estamos aqui. Hoje, como prometemos, sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Estamos retornando às nossas sextas-feiras normais. De antemão agradecemos a sua presença, sempre dando estímulo para que nós continuemos o nosso singelo trabalho, um trabalho em conjunto, não só com quem está aqui presente, mas com você também. E hoje nós temos a continuação do que foi visto na segunda-feira e é necessário que nós tenhamos bastante atenção, porque são coisas que nos escapam o dia a dia, e normalmente nós estamos assim, enfrentando e inteirado com o dia a dia e esquecemos que existem algumas coisas que nós aprendemos e temos que pôr em prática. Então, a finalidade, ou pelo menos uma das finalidades desse momento, é ir colocando naturalmente na nossa cabeça, a fazer entrar, que nós passemos a pôr em prática o que nós estamos aprendendo. Tardiamente, mas antes tarde do que nunca. Ok? Bom, a princípio nós vamos citar 3 nomezinhos aqui do nosso caderninho, né? Para quem não conhece o caderninho, tem aqui um caderninho. Certamente na nossa próxima semana talvez tenhamos alguma novidade a respeito dele, mas nós gostaríamos de direcionar nossos pensamentos e nossas energias, nossos desejos de boa recepção, de bons cuidados, etc., para Natália Cardoso, Washington e Ivete, que desencarnaram recentemente, ou eles fizeram uma passagem recentemente. Ok? Vamos então logo à nossa prece, e assim nós vamos dar início ao nosso trabalho de forma mais... Tem mais uma pessoa também que está em tratamento, que é a esposa daquele... Eu vou olhar aqui. Bom, daqui a pouco chega mais um que está em tratamento à distância e nós vamos mencionar o nome, vou lembrar. Jesus, mestre amigo, irmão maior, Pai, vos agradecemos mais uma vez por esses minutos que estaremos juntos. Vos agradecemos a todos aqueles que aqui estão presentes no invisível, aqueles que vieram ser tratados, aqueles que vieram aprender, estudar, ou até mesmo aqueles que vieram curar e aqueles que vieram nos esclarecer. Permite, Senhor, que nós sejamos bons medianeiros para esses irmãos que nos instruem, que nos induzem no caminho das nossas necessidades, no caminho da seara da luz. Te agradecemos, Senhor, por toda a nossa semana, por todos os nossos dias, pelo sol que nasce amanhã, pelo sol que viveu hoje. Te agradecemos porque sempre sabemos, mesmo que às vezes estejamos indecisos, mas lá dentro, no fundo do coração, sabemos que tua luz, teu amor, tua vibração, todo o vosso cuidado está em nós e conosco o tempo todo. Desta forma, agradecidos mais uma vez a todos, damos por iniciado o nosso pequeno estudo na noite de hoje. E assim seja. Muito bem. Vamos iniciar com a continuação da semana passada, embora uma coisa responda, não bem responda, mas elas estão interligadas. E mais uma vez nós estamos pegando carona
no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo número 4, uma mensagem que foi passada a Allan Kardec. E o título de hoje é: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tendo como subtítulo, é agora onde está a relação com a semana passada, que nós falamos da ingratidão dos filhos e os laços de família. Então hoje o subtítulo é: Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. A unicidade é pela existência única. Então, os laços de família, se nós formos seguir a linha de uma existência só, os laços de família eles se quebram. Não existem laços de família, não existe ligação. Mas com as reencarnações, então os fatos mostram que eles só ampliam. E é isso que nós vamos estudar nesse momento, ok? Bom, vamos iniciando então. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Lembrando, é importante lembrar que isso é muito importante para aquelas pessoas, ou para você, ou não você, mas qualquer um que tem dúvidas, na melhor das hipóteses, sobre este tema. Nós já estudamos isso anteriormente, o ano passado, a diferença entre ressurreição e reencarnação. Mas é necessário que nós tenhamos uma atenção muito grande, analisemos e interpretemos da melhor forma possível, para que nós possamos entender e de uma vez por todas dar um veredito para a situação, para a nossa situação. Nossa situação quer dizer cada um individualmente. Por que isso? Porque neste momento nós chegamos numa época do planeta, mais uma vez, sempre digo isso, mas nós chegamos a um momento onde não existe mais ficar em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não tem como, é como se fosse aquele pauzinho de sebo que o pessoal vai, o garoto eu brinquei disso também, mas ficava subindo pau de sebo e ficava descendo. Ninguém conseguia subir, haja tempo. Então imagina um muro onde está todo cheio de graxa em cima do muro. Você escorrega de todo jeito, ou para um lado ou para o outro. Essa situação não tem mais como ficar. Você tem que escolher uma coisa. Ou eu sou reencarnacionista ou não sou reencarnacionista. Agora, um lado te chama para felicidade, o outro te chama para não felicidade. Cabe a você escolher. Bom, então voltando e iniciando. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Já disse tudo, não temos que falar nada. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. É o princípio oposto que o destrói. Quer dizer, a não reencarnação destrói esse laço, não aperta, e nós não ficamos fortalecidos com ele. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Deu para entender isso agora? Frequência vibratória. Os iguais se atraem. Então, simpatia. A afeição. E a semelhança de inclinações. A semelhança de interesses. Olha, eu tenho uma tendência a gostar disso e fulano também tem. Claro que é mais tendencioso que esses se afinem mais do que aquele que é o oposto. Então, os grupos no espaço se unem em função disso. Essa aproximação. Afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos
felizes por estarem juntos, se procuram. Simples isso, não? A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Deu para entender isso? Ora, muito bem, mas tem quem não entendeu. Então, voltando, a encarnação não separa momentaneamente. Primeiro é importante que nós lembremos para os que não tiveram, não estudaram anteriormente, no ano passado também, o que é erraticidade. Asca, lembra o que é erraticidade ou não? Não lembro o que é erraticidade. Olha, é um caso. Vamos escrever para ficar bem claro, mas nós vamos apagar também. A palavra é essa aqui. Erraticidade. Erraticidade é o nome utilizado para o intervalo de tempo para o mundo físico, mas o intervalo de tempo entre uma encarnação e outra. Ou seja, quando nós morremos aqui, que vamos para o invisível é a erraticidade. É onde o espírito fica estudando, se preparando, se melhorando, fazendo a programação toda para poder voltar ao mundo físico. Aquilo lá, ou isto, chama-se erraticidade. Ok? Então, momentaneamente, quando nós encarnamos, aqueles que são da nossa afeição, da nossa simpatia e das nossas inclinações, que ficaram, estão separados somente momentaneamente, mas ainda interligados. E quando voltamos, nos reencontramos como amigos que se reencontram depois de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação. Então, uma coisa mais. Frequentemente, quando um reencarna, o outro reencarna junto também, por ali também. Frequentemente, não é sempre, mas vai tudo numa tropa só. Onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando de conjunto para seu mútuo adiantamento. Então, ou estão na mesma família, ou estão por ali perto como amigos. Agora, você já imaginou, já percebeu que tem pessoas que você senta assim, puxa, eu sinto um carinho tão grande por fulano. Fulano nunca foi assim, eu nunca fui tão chegado, mas eu sinto uma coisa diferente. Ou ao contrário também, é porque se está ali aquele sentimento, é que tem essas qualidades, esses atributos. Essa ligação existe. Parece que eu lhe conheço há séculos. Parece que eu lhe conheço de outras existências. Parece que eu me sinto muito bem e assim por diante. Eles têm essas coisas envolvidas. Pode ter sido olhando fisicamente, falando e com o gênero de sexo, podem ter sido diferentes, mas estiveram todos ali próximos, por ali. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Então, do mesmo jeito que nós pensamos aqui, quem está no invisível também pensa e continua se unido. Por exemplo, quem não pensa, quem não faz preces para a sua mãe, o seu pai, ou sua avó, sua tia, alguém querido que se foi e que gosta. Do outro lado é a mesma coisa, ao mesmo tempo um está recebendo a informação do outro. A informação chega. Nós já estudamos essas coisas também relacionadas com frequência vibratória, com onda estacionária e assim por dentro. Mas aí é uma parte científica que não é bom nós entrarmos não. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Ou seja, aqueles que estão no invisível, na erraticidade, eles velam, eles prezam, eles tomam cuidado
de lá para com os que estão cativos, ou seja, que estão nesse escafandro, que estão aqui com esse corpo pesado, aqui preso nessa terra ou nesse espaço, batalhando para voltar e depois voltar e ficar nessa brincadeirinha até não precisar mais voltar, porque a verdadeira pátria nossa é o invisível, não é esse mundo visível. A verdadeira pátria é lá. Aqui nada mais é do que um mundo imperfeito do mundo invisível. Tudo que nós temos aqui primeiro veio do invisível. Foi feito no invisível, é preparado e é lançado aqui. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Então isso daí é uma das leis do progresso, onde todos, seja em todos os lugares, em toda situação, o mais avançado vela por aquele que gosta, que é da afeição, ou mesmo que não seja mais, para que ele também cresça, ele progrida. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Então, egoísmo, orgulho e todas as coisas que são trazidas por essas duas situações, esses dois atributos, elas estão relacionados, embora nós usemos o sentimento, mas elas estão todas relacionadas com a materialidade, né? Com a matéria. Bom, então, o fruto das nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corpóreas sem que nenhum atentado sofra a sua mútua afeição. Entendeu isto? Muito bem, vamos tornar a entender, porque ela que está aqui é o meu ponto de direcionamento, para saber se você aí está entendendo. Então, o seguinte, o fato de nós encarnarmos, reencarnarmos, e muitas vezes um veio, o outro ficou, isso dessa forma, isso não quer dizer que nossa relação, que nossa afeição seja abalada. Não, nós não perdemos isso, nós continuamos sempre gostando, uma vez que se gosta, continuará sempre gostando, sempre, com a mesma afeição, com a mesma intenção, com o mesmo carinho, com o mesmo tudo. Porque cada um, à medida que vai evoluindo, vai se depurando, vai se libertando da matéria, vai se depurando. E nesse processo progressivo, nós vamos adquirindo atributos que são imexíveis. Nós não conseguimos perder mais. Dentre eles, vai a afeição. Entenda-se bem que aqui se trata da afeição real. Ora, é a afeição de alma para alma. A única que sobrevive é a destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Ou seja, aquelas pessoas que gostam da outra, de coração, elas gostam porque elas gostam pelas mesmas situações, pelos mesmos atributos, pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinação, elas não veem o lado material, então essa afeição não é jamais destruída. É uma afeição do lado do sentimento de alma para alma. Mas aquelas pessoas que olham para outra além, está vendo o lado físico só, e se aproveitam dessa situação física, isso daí não é real e isso vai morrer por aqui mesmo. É isso que eu queria dizer. Bom, não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Foi o que nós acabamos de dizer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre.
Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, aqui está virado para o lado, só me puxando para o outro lado, do interesse, elas não são realmente nada uma para a outra. Também falamos há pouco atrás. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. E agora, entendeu? A união e a afeição que existem entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. A simpatia de quando estava na erraticidade, olha como é lindo, já posso falar erraticidade, todo mundo sabe o que é. É bom quando todo mundo aprendeu. Deixa eu pegar aqui, que eu vou até pegar o apontador aqui, porque já vou fazer assim. Erraticidade. Então é o seguinte, quando essa união e essa afeição, ela já vem de outras existências, tá? De outras existências. São casos especiais os que não, mas a maioria, onde as pessoas se dão bem, etc, já vem de outras existências e vem da erraticidade também. Se reúne lá, se prepara, se faz a programação para virem juntas. Mesmo que não seja na mesma família, mas vão estar mais ou menos por ali. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Ok? É claro, lembram do termo, é uma expressão aqui, não sei se em todo o Brasil, mas aqui pelo menos existe. Fulano ali, tem uma família, todo mundo conhece, mas fulano é a ovelha negra da família. Ou tem um contrário também, mas olha, aquele ali é a ovelha branca da família. Olha, aquela família ali não vale um vintém, mas fulano é ali a ovelha branca da família. Bom, na realidade, casos especiais acontecem e a família em união, com a afeição, com a simpatia, com a semelhança de inclinações, ela é reunida. Mas Jesus, por misericórdia, vamos dizer Deus, o Pai, por misericórdia, Ele diz, não, pega aquele irmão ali, pega aquele ali e coloca no meio daquela família que é toda harmonizada, ela é toda boa, ela já deu certo, joga ele ali no meio. Ele que é meio complicado, joga ali no meio. Por quê? Porque ele vai, com o convívio, ele vai modificando, ele vai se melhorar ali. Ele pode não ser todo mundo ali, continuar achando que ele é a ovelha negra, mas antes, sempre uma nova existência é melhor do que a anterior. Olhe-se, questione a si próprio, seus pontos bons e seus pontos ruins. Pegue os seus pontos bons, deixa de lado. Mas nos seus pontos ruins e os bons que você superou, que você tinha dificuldade, mas conseguiu superar, na outra existência eles eram piores. Você sempre sai de uma nova existência melhor do que a anterior. Ninguém retroage, a palavra correta. Ninguém retroage. Ninguém perde. Ou você estaciona, ou então você progride. Mas normalmente se progride. Sempre progride. Por isso que nós não devemos estar julgando. Vamos ver onde nós paramos. Dizendo isso, se enuncia a maior verdade da história da família, né? Da ovelha negra e a ovelha branca. Dizendo isso, se enuncia a maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, olha aí, com o duplo objetivo
de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Então, aqueles bonzinhos que estão com uma cocadinha de sal no meio, Eu sou bonzinho. eles estão passando por provações. E a cocadinha de sal está no meio de adiantamento, no processo de adiantamento, está em expiação, mas está aprendendo um com o outro. É sério. Depois, os maus se melhoram pouco a pouco, olha aí, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ela se estabelece sobre a Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, isso dá para entender, né? Ok? O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Tem pessoas que querem ali, não, a família aqui e aqui, olha, aqui eu deposito tudo, é só aqui, o resto é o resto. Eu vou tratar bem e tal, mas aqui é o meu. E se esquece que nós somos todos filhos do mesmo Pai, que nós somos todos irmãos. Quando se fala da família, de qual família se está falando? Se está falando dessa família grupo consanguíneo ou se está falando da família geral, da família universal? Nós temos que tomar cuidado e analisar bem isto. Um pai que tem vários filhos, ama-os, pois, menos que se tivesse apenas um? Claro que não. O pai ama a todos. Ele pode ter 20 filhos, ama a todos. Do mesmo jeito que só se tivesse um. Ama até aquele que é complicado, que vai para a cadeia. Diante de todos os outros, ele está lá e quando vai, está lá o pai ou está lá a mãe na porta da cadeia lá, jurando que o filho é inocente. Ele mesmo dizendo, senão eu sou culpado, mas o pai jura que é inocente e continua estando lá. Não é amor isso? Bem, mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos, ok? Aqui, ó. Olha lá. Sério, hein? Tô brincando não. 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Não quer dizer que ele vai encontrar isso lá. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos de sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra sob títulos diferentes, sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Ok? Então nós vemos como se fosse, chegou do outro lado, são amigos. Estamos usando a palavra amigos para deixar amigo é uma palavra bem neutra diante de parente, ela, tá? Bem neutra. Então, são todos amigos. Mesmo aquele que mora lá em Minas Gerais. E eu sinto um carinho muito grande, afeição e tal. Quando eu chego do outro lado, é meu amigo, é minha amiga. E claro que estamos dizendo amiga, mas é a relação, não existe denominação para dizer o que é aquilo, apenas existe a relação. Eu gosto de estar, eu me sinto bem, eu estou e eu compartilho. Bom, vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Não reencarnação.
Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Deu para entender isso? Não? Eu estava prestando atenção. Estava prestando atenção, né? Não estava prestando atenção, é uma trabalhadora assim. Bom, o que ele está dizendo aqui? Imaginemos que nas não reencarnacionistas, o ser, nós, vamos dizer, o Altair, foi criado agora, nessa encarnação. Ele só existe essa, não existe outras. Ele é a alma, e aqui é só a matéria. Ele foi criado agora. Então, ele foi criado agora, não tem vínculo com nada. Não tem vínculo nenhum, não existe nenhuma afeição com ninguém, não existe nenhuma simpatia com ninguém, não existe nada. Isso é o que quis dizer. Então, não há nenhum laço anterior com ninguém. São completamente estranhas umas às outras, essas pessoas. O pai é estranho ao filho, a filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal. Então, só aqui, o irmão que está aí fora, dessa forma não tem lógica nenhuma, está tentando fazer caridade para alguém de outra família, um irmão de outra família, porque não tem uma relação nenhuma com ela. A única coisa que tem é um pouquinho com essa família aqui que eu vi nascer aqui, meu filho, minha filha, seja quem foi e tal, então eu vi nascer, tem uma relação. Mas com fulano que eu nunca vi nascer, não sei nem qual é o João das Contas, não, ele que se vive, não tem vínculo. Diferente da outra situação, porque você sente aquela atração, você sabe daquela afeição, você está relacionado com as anteriores encarnações. Certamente, fulano que é um amigo que está morando, que vive numa outra família, foi seu pai, ou foi seu filho, ou foi sua irmã, ou foi sua esposa, ou foi seu marido, seja o que for, mas está ali agora, porém está na proximidade. Mas quando chega do outro lado, não existe essa separação. Se encontram e são todos amigos, são todos irmãos que têm afeição e semelhança. Essa é a energia. Não marquei. Filiação corporal. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para reapertar seus laços simpáticos. Isso com a reencarnação. Sem reencarnação não se consegue relação anterior, então você também não consegue nenhuma relação aqui. Puxa vida, não posso nem dizer que fui, olha, eu fui filho de Dom Pedro I. Hã? Então eu fui irmão, eu fui a princesa Isabel. Então não tem mais, né? Tratando só como exemplo, hein? Não sei se foi muito bom, não sei essas coisas, mas isso quanto ao passado. Nós estamos falando isso tudo quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, dogma o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. Certo? Olha a palavra. Segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, menciona que o destino das almas é irrevogavelmente, quer dizer, não tem conversinha, não pode mudar nada, fixado depois de uma única existência. Então imagine, passamos 100 anos aqui, tentando evoluir aqui nesse mundo imperfeito, um mundo de imperfeição. A gente faz uma coisa boa, mas faz 10 ruins. Aí faz mais uma boa, mas aparece mais 10 ruins. E assim vai, nós ficamos... Você acha que, ora,
E para ir para o mundo de felicidade, digamos assim, você tem que ser perfeito. Você acha que nós vamos conseguir deixar de sermos imperfeitos, deixarmos de ser imperfeitos numa existência só? Não tem condições. O que é ou o que são 100 anos diante da eternidade? Mas eu consegui. O que são 100 anos diante da eternidade? Não é nada. Não é nada, não é nem um risquinho. Então, nós vamos, vai, vem, vai, e vamos sempre melhorando. Ah, não, mas aí eu vim, caí, mas não cai mais na mesma. Uma vez que você vence aquela etapa, naquilo ali jamais você cairá de novo. Você vai partir para outra etapa, para vencer outra parte, porque se nós lembrarmos que nós partimos daqui e começamos aqui, quando nós partimos daqui, nós partimos simples e ignorante. Nós estamos partindo do zero. Ele está apontando para Deus. Eu estou apontando para Deus, mas é depois de Deus ali, ok? Quando nós partimos, saímos de Deus, digamos assim, ou seja, deixamos de ser, passamos a ser um deusinho, nós começamos do simples e ignorante, do zero. Então, no zero nós vamos nos aprendizados, na experiência, pelo certo e errado. E vamos evoluindo assim. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o processo, todo o progresso. Morreu ali, então parou tudo, vai esperar o juízo final para ver se vai para a felicidade ou se não vai para a felicidade. E aí, vamos seguir adiante aqui. Pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se reaproximarem. Então, estamos falando aqui da família, dos parentes. Separou, acabou. Mesmo os consanguíneos. Mesmo não ficou nada, não fica nada. Separou, acabou. Se vai todo mundo para o céu, foi todo mundo para o céu. Mas aquele que foi para o inferno, quebrou-se na fita. E você não vê mais, se for por esse ano. Tá? Tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Então, a não reencarnação rompe, quebra os laços de família. Não existe mais. A gente está aqui se enganando. É só essa prima assim, mas morreu, você que se dando para lá, estou me dando para cá. Certo? Mas com as reencarnações, não. Nós chegamos do outro lado e nos encontramos, a vida continua. Então, nós vamos fazer um novo projeto para nós voltarmos, para continuarmos crescendo, ajudando-nos mutuamente. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a Terra e no espaço. Então, as reencarnações tanto se encontram no espaço quanto se encontram. Espaço ali é racidade. Tanto se encontram no espaço quanto se encontram na Terra. Isso pelo processo da reencarnação. E tudo isso aqui que nós estamos estudando, gente, é importante porque nós vamos ver, estamos estudando a história do perispírito. E nós vamos ver que é super importante. E também estamos vendo Jesus. Então envolve tudo isso aqui. Então envolve tudo isso. Que inclusive, dentro dessa história aqui, não tem lógica nenhuma estar se fazendo preces para Jesus, porque Jesus acabou, se ele morreu também acabou. Foi assim? Não, não foi assim. Então se não foi assim por ele, por que não é assim por nós? Por que vai ser assim conosco? Bom, vamos continuar. Com a reencarnação
e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Ora, isso tanto acontece aqui na terra, quando vem outros familiares que gostam de estar ali fazendo a caridade, o camarada está lá noutra família com problema e alguém vai, ajuda assim, por debaixo dos panos, vai lá e ajuda, seja como for dessa forma, mas também na erradicidade, quando tem outros irmãos que vão nas zonas mais complicadas, onde aqueles irmãos tiveram que ir para a zona complicada e é irmãos que falharam e é da afeição e vão ajudá-los. Com a reencarnação, enfim, existe solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Daí o reaperto dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo, quer dizer, depois da morte. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Acabou? Acabou. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Sabe o que é a doutrina panteísta, né? Não? Então vamos explicar o que é que vem a ser a doutrina panteísta para vocês. Na realidade, panteísta é um derivado do panteísmo. Tá? Então, panteísmo é a ideologia filosófica de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa, e que Deus não existe como espírito separado. Então, morreu, juntou-se a energia e acabou, perde-se individualidade, você já não tem, nem pensa, não tem inteligência, não adiantou aqui de nada aprender, não adiantou nada aqui ganhar dinheiro, não teve prazer, não teve nada, a gente está fazendo, boiando aqui, não está fazendo nada. E quando morre, nada, porque não vai valer de nada isso tudo que nós fizemos aqui. Não tem lógica isso. Muito bem, continuando. Então isso é panteísmo, certo? Deus e o universo é tudo uma coisa só e Deus não é um espírito separado. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, o nada e o panteísmo, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, existe a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio, e esse meio pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Ok? Então, isso foi o que nós tínhamos que tratar sobre os laços de família. Os laços de família. E foi o laço de família aí. Puxa. Reencarnação. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências. É muito longo para lembrar isso de cabeça. É verdade, concordo. Bom, vamos ao nosso estudo relacionado com o perispírito. Nós vamos ver, eu estou pegando aqui embaixo, nós vamos ver o que está lá, foi nos transmitido por Ramatiz, na realidade o espírito Atanagildo, apresentado pelo espírito Ramatiz, e está no livro A Sobrevivência do Espírito,
e nós vamos responder a uma pergunta, porém primeiro nós temos que falar a respeito de algo que, para deixar claro para algumas pessoas, mas para todos também. Gente, o que é que vem a ser perispírito? Perispírito. Tá? Vamos ver se nós conseguimos fazer a coisa assim. Eu prometi que ia apagar isso aqui, então nós vamos tirar a erraticidade daqui. Bem, suponhamos que esse bonitinho aqui, esse aqui é o corpo físico de qualquer um. Digamos aqui que esse bonitinho aqui é Altair. Para ser Altair tem que ter assim, 2 olhinhos, aqui e 3 cabelinhos aqui. Bom, então o que acontece? Esse é o corpo físico, mas Altair tem um outro corpinho. Acho que o tempo vai passar todinho somente fazendo isso. E o cabelinho? Não, deixa quieto, não vamos puxar o cabelinho, senão vai ficar muito grande. Mas esse corpo físico, aqui tem um outro corpo chamado corpo etérico, depois vem um outro corpo. Vamos fazer assim. Este aqui, vamos colocar aqui, etérico. Este aqui é o perispírito. Perispírito. Ou corpo perispiritual, ou corpo astral. Depois desse aqui ainda tem outro, que é o corpo mental concreto. E tem mais 3, até chegar em você, o espírito. E o espírito é uma centelha da mônada, ou o eu superior. Tem outros nomes, mas eu superior, mônada, o espírito é uma centelha. Né? E é como foi ser da centelha, da centelha, da centelha, da centelha, da centelha, e vai acontecendo isso. Então aqui Deus gerou centelhas, que essas centelhas geraram centelhas, e centelhas, tudo energia, até chegar aqui a mônada, ou o eu superior, que não deixa de ser o próprio Deusinho, certo? E o Deusinho gerou, a mônada gerou vários espíritos Altair, só que cada um tem um nome, está em cada um no outro lugar. Nesse aqui, nesse momento, nesse lugar aqui está esse Altair aqui, que está experienciando tudo o que ele experiencia nessa existência. Ok? O que é que nós temos estudado? Nós estamos estudando esse corpo aqui. Qual é a importância dele aqui? Vamos supor aqui, tem um outro corpo, para depois vir o verdadeiro Altair, o espírito, vamos dizer aqui, o espírito. A mônada não está entrando aqui da história dela. Então, quem está falando aqui é Altair, o espírito. Mas é ele que está pensando, é ele que que é inteligente. Não quer dizer que os outros não sejam, e alguns outros não sejam. Mas é ele que está pensando, e é ele que está mandando a informação para ser falada. Todas essas informações que ele manda vai passando por cada um deles. Aí chega até aqui e Altair articula gestos, palavras, voz, tudo. Você ouve, entende e faz todo o processo também de você até chegar cá. E fica nesse feedback, vai e vem, vem e vai. Bom, o que nós estamos estudando, vamos tirar essa beleza. Bom, vamos deixar aqui assim.
Então, nós estamos estudando as noções desse corpo aqui, o qual é a importância dele para o corpo físico. Ele tem várias funções. Nós estamos estudando algumas. Por que estamos estudando essas algumas? Porque nós temos estudado a origem oculta das doenças. E uma das funções dele está relacionada com isso. Ele tem muitas outras coisas. Ok? Perguntas? Ou pergunta? Nenhuma? Deu para entender tudo isso direitinho? Eu espero não ter esquecido de dizer alguma coisa. Bom, se alguém tem alguma pergunta, que faça agora ou cale-se para sempre. É assim que diz alguém, né? Então, uma pergunta do médium para o espírito Atanagil. Que essas perguntas elas foram feitas há um certo tempo atrás. Isso não é recente, não. Isso deve ter pelo menos uns 60, 70 anos. Mas veja que as informações já tinham sido dadas, mas ninguém sabe, ninguém liga, ninguém aprofunda. Como disse a semana passada esse mesmo espírito. Ele disse, você pensa que é santo, vai ser só bonzinho. Ah, eu sou aqui, eu vou à igreja, eu rezo e tal, eu fico caladinho e tal. E assim você está adquirindo a santidade e a genialidade. Não, isso não está fazendo nada. Você não está fazendo mal. Mas pelo fato de você não estar fazendo mal, você não está fazendo bem. Pelo menos para si próprio. Nós temos que praticar e aprofundar. Nós temos que estudar. Nós temos que buscar ter mais conhecimento. Por quê? Porque tudo isso é importante quando chegar do outro lado. Que nós trazemos de lá. Então a pergunta foi o seguinte, que nós dizemos que ia ser a semana passada. Certa vez, isso é continuação do estudo da semana passada, ok? Certa vez, ao tocardes ligeiramente neste assunto, que foi o assunto da semana passada, empregastes a expressão queda específica do perispírito. Queda específica do perispírito. Puxa vida, como é que um corpo que nós não vemos, ele está lá, ele existe e está atuando aqui agora, ok? Nós não vemos, mas como é que ele cai? Que queda? O que é que quer dizer isso? Que queda específica é essa? Nem queira estar se dizendo aí, eu não quero nem saber disso, que é muito difícil para mim, porque mesmo se você mesmo não estiver entendendo, dê atenção, vai chegar o dia que você vai entender, que vai ser chamado a colocar em prática o que você aprendeu e você vai saber. E normalmente na erraticidade. Bom, o que quer dizer isso? E a resposta foi a seguinte: o perispírito, sob a ação mental elevada, respira aprimorado magnetismo. Ora, quando ele está falando o perispírito, sob a ação mental elevada, aí quando ele fala sob a ação mental elevada, ele já está falando do ser, né? Usando como exemplo, se Altair está aqui com pensamento, com ações mentais elevada, o perispírito de Altair estará respirando aprimorado magnetismo. Ele está recebendo os fluidos divinos, fluidos de Deus, vamos dizer assim. Na doutrina espírita fala fluido cósmico universal, né? Fluido vital. Mas vamos dizer para quem não entende isso, as energias benéficas divinas, o perispírito estará respirando. Por quê? Porque o Altair espírito está usando o físico de forma elevada. Mas submetido à violência psíquica, ao contrário agora, tá? E emotiva, debilita-se e intoxica-se, tornando-se então ponto convergente das energias do baixo astral. Entendeu isso? Se você, o espírito, pensa, usa sua energia mental, psíquica baixa,
não é indulgente, é mal educado, é ciumento, etc, etc. Aquelas qualidades que nós já falamos naquela tabela gradual negativa. Então, isso significa dizer que nós estaremos fazendo com que o perispírito, ele adquira, ele se intoxica. A energia que está indo para ele, a vibração energética é de má qualidade, ele se intoxica. E ele começa a ficar com a energia equivalente às zonas iguais. Lembra que nós falamos no estudo ainda há pouco da afeição, os iguais se assemelham, né? A afeição, a simpatia, a semelhança de inclinações, os iguais se atraem. Também é energia, e energia positiva isso. Também a negativa se atrai. Então, o perispírito começa a ter as suas dificuldades, é convergente, ele começa a ter energias que são encontradas num baixo astral, tá? Num local mais complicado. O magnetismo, quando se adensa, quando ele fica mais pesado, aumenta-lhe o peso específico, quer dizer, aumenta o peso específico do perispírito. Isto é, o seu peso normal e natural, fazendo-o precipitar-se nas regiões infernais. Ora, vocês, não lembro se vocês já sabem disso, mas já está acabando. Está tudo mudando. Aliás, já até praticamente acabou. Mas a Terra tem as mesmas coisas, mesmos corpos. Etérico, perispírito, mental, tal, não com esse nome, mas ele tem. Então, o que acontece? O corpo mental se posiciona na zona mental concreta do planeta. Então, vamos dizer aqui o seguinte, não queria apagar isso, mas eu vou ter que apagar a parte. Então, vou apagar só aqui, esse lado. Só uma vez. Diga, pode falar. Como é que o espírito é a extremidade externa do corpo, assim, em relação ao corpo? Eu imaginaria que o espírito... não faz sentido. Mas, sei lá, imaginei que... Vamos supor que aqui está a Terra. Então, aqui tem a aura da Terra, tem uma zonazinha, tem outra zonazinha, tem outra zonazinha. Aqui são regiões chamadas de umbralinas. Umbralinas. Aqui tem um umbral suave, um umbral médio, isso eu sei que você não vai entender isso aqui, só vou pegar somente o que eu estou falando e estou aplicando aqui. E um umbral baixo. O umbral baixo é que vai a mais próxima da crosta da Terra. É o equivalente ao inferno da Igreja Católica. Certo? Ou da religião católica, evangélica, ao inferno. Então, a energia daqui, se o perispírito passa a ter a mesma energia, a tendência é que ele venha caindo para aqui, venha se associando aqui. É por isso que um suicida, por exemplo, nós já estudamos sobre suicida aqui, mas um exemplo de suicida grosseiro, ele intoxicou tanto o perispírito que a zona ele é arrastada para aqui. Mas um ser muito elevado, ele vai passar por aqui, mas ele passa tão rápido por aqui que nem percebe. E ele segue para zonas maiores, muito mais evoluídas, por exemplo, como Jesus da vida, Chico Xavier e outros, fez assim, passou. Ok? Ninguém nem viu passar, é aquele relâmpago. Enquanto que, atuado por pensamentos sublimes, ele se adelgaça e se purifica, elevando para os mundos felizes, logo em seguida ao abandono do corpo físico, isso que nós falamos agora aqui, certo? Abandono do corpo físico já foi para os mundos felizes. Nesse fenômeno da ciência transcendental, constata-se a justeza do ensinamento de Jesus,
quando afirmava que os humildes serão exaltados e os que se exaltarem serão humilhados. O mestre aludiu veladamente ao peso específico do perispírito. Do perispírito. Era disso que ele estava falando. Que tanto se adensa na exaltação da cólera. Quanto mais raiva se tem, mais pesado fica o perispírito. Ou do orgulho, como se afina e se eleva na humildade e na bondade. Então, quanto mais bondoso, mais humilde, ele se eleva. A cólera revela fraqueza de espírito e, portanto, essa agilidade foi agora o bicho. E, portanto, comprova debilidade de caráter, pois aquele que se encoleriza perde a direção do seu comando mental em favor dos impulsos do instinto animal. Obscurece-se a sua mente e se aniquila a vontade. Arrebatamento irascível semeia a discórdia. Arrebatamento irascível. O que é que deveria ser irascível? Seria alguém cujo humor se altera facilmente, ou que tem gênio difícil, ou se enraivece com facilidade. Então, o ser humano irascível é o famoso pavio curto. Ah? Eu conheço um cacho de pavios curtos. Eu não sou. Semeia a discórdia e conduz a revolta. Nossa. Desculpa. Aqui está acontecendo alguns desastres técnicos. Sempre procurei uma coisa. Então estão acontecendo aqui transtornos. Bom, transformando o homem racional num louco momentâneo. É a outra, olha, ali essa confusão aqui é que a outra câmera está tendo acesso aqui de cai-cai. Parece um jogador que está apanhando muito do cara. Tá sofrendo capitão, deixa. Por isso, quando o perispírito é submetido a tal processo pelo homem exaltado e desgovernado, enche-se de sombras e fulgores sinistros, que depois o sobrecarregam da fuligem gasosa do baixo astral, para onde então se inclina em queda específica por causa do aumento do seu peso magnético. Entendeu agora? Esse corpo perispiritual, este menininho aqui, ele vai ficando tão pesado por conta dessas atitudes que nós tomamos, essa forma de como vamos agindo, que faz com que ele vá ficando equivalente a essa regiãozinha aqui, que é igual a dele. Vai ficando igual a dele. Por isso é que ele tem, se ele tinha uma sutileza astral, ele passou a ter uma queda astral específica por conta das atitudes, as formas no meio físico, com os irmãos e consigo mesmo. Bom, então nós temos entendido tudo isso. Pergunta: mas é óbvio que se o vosso corpo atual possui intestinos, fígado, pâncreas, etc., não é porque precisais
não é porque precisais dele. Não é verdade? Não nos parece que tenhais de atender ainda a qualquer metabolismo semelhante ao que se registrava no corpo carnal, que deixastes na terra. Veja bem, nós estamos falando dele. Mas, que relação nós estamos fazendo aqui? Nós temos que lembrar aqui. Veja bem. Nós temos falado nos outros estudos, vamos falar nesse ainda. E vamos falar mais na frente. Este corpo aqui é o corpo original deste aqui, ó. Deste aqui. Desse aqui, ó. Esse Altair aqui, esse corpo físico aqui, ele é originado desse corpo aqui. Este aqui é a cópia deste aqui. A cópia. Qual é a cópia? A cópia é esse aqui, é a cópia do corpo perispiritual. Ok. Ou seja, todos os órgãos que este aqui possui, existem aqui. Existem Então, exceções de algumas coisas que nós vamos ver mais na frente. Mas todas. qual é o nome desse corpo? Corpo perispiritual. Ah, o perispírito. Então, no perispírito também é careca? Sim. 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 Ele sempre, toda reencarnação, ele é quem promove um novo corpo, dentro da programação do espírito. Agora, lembre do seguinte, que o que você faz com esse corpo aqui, reflete nesse aqui. Se são coisas boas, esse daqui vai fortalecer-se em coisas boas, porque ele já é perfeito em relação a isso. Mas se você faz coisas más, ele também vai sofrer. Consequentemente, também tem o seguinte, ele, quanto mais depurado ele é, mais ele vai dar melhor qualidade para esse aqui. Então existe um intercâmbio entre um e o outro. Mas quando se está na Terra, nós tem uma importância muito grande, porque nós vamos direcionar o que é que vai ficar, como é que vai acontecer com ele. E nós dependemos dele, porque ele é o original, né? Ele não é cópia. Bom, respondendo à pergunta, o fato de eu dizer que possuo órgãos semelhantes aos do corpo físico não implica em afirmar que o metabolismo do perispírito é perfeitamente idêntico ao do corpo carnal. Certo? Pelo fato dele ter, o espírito, ter corpo perispiritual, ter órgãos, não quer dizer que as funções, o mecanismo como ele funciona lá é do mesmo jeito que é no corpo físico. Uhum. Os corpos existem, os órgãos existem, mas não quer dizer que eles funcionam do mesmo jeito. Uhum. Esses órgãos continuam a servir-me, mas em funções algo semelhantes a dos órgãos materiais. Semelhantes, mas não do mesmo jeito. E não iguais. Pergunta. Então, quando fazem cirurgias espirituais, eles fazem a cirurgia num desses outros corpos e não no corpo físico? Isso foi uma boa pergunta, porque eu gostaria de dizer uma coisa. Na relação, falei agora da relação. O que você faz com esse aqui, vai fazer com esse aqui, não é isso? Se você maltrata o seu fígado aqui, o seu fígado lá no perispírito está sendo prejudicado, não é isso? Uhum. Muito bem. Então, dentro de uma programação, o seu corpo espiritual veio com uma programação e fez acontecer aqui a necessidade de aparecer, que é o que nós temos estudado na origem oculta das doenças. Esse corpo aqui vai fazer aparecer aqui um câncer de mama. Mas cabe a você, com suas atitudes, seu pensamento, que nós falamos ainda há pouco aí, elevar, etc, firmeza para mudar, fazer a sua RI, você fazer de tal forma que você vai modificar essa programação que está nele aqui.
E ele modificando isso aqui, consequentemente, o câncer de mama não vai aparecer aqui, ou então ele vai desaparecer daqui, porque não precisa mais estar ali. Então é esse trocadilho que nós temos que fazer e é o que nós estamos estudando aqui. Como é que nós podemos nos tratar, como é que nós podemos ficar bons. E é isso que nós estamos pedindo que os doutores que nós falamos a semana passada entendam que, ok, continue fazendo o que estão fazendo, vocês são maravilhosos, mas dentro da programação de vocês, coloquem o estímulo no cliente, que ele saiba, no paciente, que ele saiba, que ele tenha forças para ele mesmo lutar também com a doença, com o problema. Diz, olha, você não está doente, você está melhorando, sinta-se melhor, diga sempre que está melhor, mesmo que a casa esteja caindo de cabeça para baixo. É tua fé quem vai te salvar. Olha ela aqui, fé, confiança plena em Deus. Mas nós não podemos jogar essa batata aqui para Deus, porque você é o Deusinho. Então, e você tem que dar uma força para a pessoa de fé. Ok? Bom. Pois a nutrição do perispírito é outra. E bem diferente de acordo com o mundo astral que passa a habitar. Ou seja, no outro lado, no invisível, na erraticidade. Olha como eu fico contente quando eu falo erraticidade, porque eu sei que está todo mundo entendendo. Então, na erraticidade, a alimentação é diferente daqui. Então, não pode funcionar igual. Seria inconcebível que, de posse de um corpo fluídico, eu continuasse a ingerir substâncias idênticas às que fornecem as mercearias, as padarias e os açougues da terra. No outro lado, não se mata animais, não se faz pão, nem se tem 98% de lixo que nós comemos para que se compre, para que nós se comemos. Aliás, só lembrando, mais de 90% do que nos mantém em pé é um fluido cósmico universal. O pouquinho que nós comemos material aqui está dentro de só 10% da matéria para que nós ficarmos em pé. Então quer dizer que a gente só tem direito a sopinha e água feita na Luiz. Quem quiser ter uma ideia de como é que funciona mais ou menos isso, não é toda a verdade não, mas mais ou menos é uma boa verdade, pode assistir o filme Nosso Lar que vocês vão ter uma ideia, ou você vai ter uma ideia de como funciona mais ou menos, não? É só uma pinceladazinha. Durante a absorção prânica, ou seja, daquela energia divina, ou fluido cósmico universal, ou fluido vital, ou seja, de energia magnética do astral também, na qual eu já me havia exercitado no mundo físico, processam-se, ele fazia isso daí com meditação, tá? Processo de respiratório, lembra que nós falamos sobre isso semana passada, se não me engano, ou na semana anterior. Processam-se no metabolismo do perispírito transformações químicas muito mais acentuadas, no perispírito agora, né? E de natureza transcendental, do que as que se registram para a alimentação e sustento do corpo de carne. Então, totalmente diferente as alimentações e os mecanismos químicos nas transformações para o perispírito. Os resíduos das substâncias astrais consumidas pelo perispírito também precisam ser expelidos para o exterior. Então, o perispírito também elimina substâncias, ele excreta substâncias, dissolvendo-se no meio ambiente através de um processo que denominamos de emanações residuais. Existe muito tempo, há muito tempo já me ajustei a essa alimentação magnética e só quando desço para as regiões do astral inferior é que me sirvo de sucos etéricos de frutas ou mesmo de caldo de essências reconfortantes, pois nos postos socorristas próximos aos charcos só se encontram horríveis alimentos pastosos que exalam um odor semelhante ao de carnes fervidas
visto que só assim se pode satisfazer o apetite de infelizes desencarnados que ainda se lembram de suas alimentações. Ou seja, quando ele está falando de mundos baixos, que ele vê para aqui, ó, o umbral baixo, o mais próximo da Terra, né? E é esses seres daqui que ficam aí presos, que são arrastados por aí, por ter usado todo o seu manancial de forma equivocada, eles ficam presos, então eles ainda estão tendenciosos a essas coisas. Então, o cara que fuma está ali, mais ou menos isso, né? Mas o que fuma, o que bebe, então ele está preso e vem buscar essas coisas, vem buscar esses alimentos, e estão aprisionados nessa situação porque ainda acreditam, leva-se aquilo que se acredita, que se adquiriu. Então ele levou esse costume e acredita que ele consegue isso lá ainda. Então, se lembram de suas alimentações prediletas da terra, sofrendo atrozmente por não se acostumarem a outra alimentação. E esses órgãos do perispírito, algo semelhante aos do organismo físico, permanecerão definitivamente no corpo perispiritual. Este daí será o nosso próximo assunto, ou pelo menos uma das perguntas da próxima semana. Ok? Deste assunto do perispírito. Vamos passar então. Opa, essa semana eu estou com bastante sede. Trouxe uma garrafa maior, sem propaganda, claro, e tomei menos água. Sem propaganda. É que é pequenininho, eu não me lembrei. Bom, gente, vamos ao nosso último assunto. E trata-se de Jesus. Estamos seguindo a nossa Via Crucis, né, com Jesus, e esclarecendo novos pontos do que realmente aconteceu, o que não aconteceu, o que é que nós podemos tirar de proveito do que aconteceu com ele. E praticamente estamos vivendo junto com ele nessa caminhada, de forma mais fidedigna. Então, nós estamos tratando do livro O Sublime Peregrino, que foi nos presenteado com o Espírito Ramatiz também, e houve mais uma pergunta para ele, que foi a seguinte: qual é a realidade dos momentos aflitivos de Jesus no Horto das Oliveiras, segundo os relatos dos evangelistas? Quando Jesus foi crucificado, a sua auréola messiânica quase apagou-se, pois naqueles dias trágicos sumiram-se parentes, amigos e discípulos, ante o terror de serem crucificados. Mas à medida que foram decorrendo os dias, a figura do Mestre amado foi-se avultando, emergindo do seu martírio, assim como a planta renasce das próprias raízes depois de cortada. Em breve, sua vida e sua morte eram motivos que centralizavam os sonhos de seus adeptos e amigos, fazendo-os cultuar-lhe a memória consagrada pelas bênçãos dos seus ensinos e fidelidade de suas ideias. Os compiladores dos evangelhos, segundo os apóstolos, então cercaram-lhe a personalidade de reformador moral e religioso, de fatos e acontecimentos melodramáticos, além dos prodígios, para adaptarem sua vida às predições exaltadas do Velho Testamento. Ou seja, fizeram uma modificação toda para ajustar ali dentro dos interesses da época.
envolvendo o Velho Testamento. Reviraram-lhe a vida, e o que era singelo se tornou antiloquente. O natural, humano e lógico transformou-se em cenas milagreiras, divinas e insensatas. Acrescentaram à vida de Jesus tanto o sentimentalismo humanos infantis, como as suas concepções fantasistas e a crença do miraculoso. Então estão vendo que foi tudo feito uma arrumação. Modificaram tudo para dar uma conotação totalmente diferente do que realmente aconteceu. Criaram o mito e eliminaram o homem. Fizeram um Deus e o distanciaram da humanidade. Hoje todos dizem por aí, né, que Jesus era Deus. No Horto das Oliveiras, o Mestre amado realmente viveu os seus últimos instantes de liberdade física no mundo e as angústias de um espírito que se elegia para o holocausto em favor do gênero humano. Mas ainda temia não poder cumpri-lo de modo a firmar as bases sólidas de sua doutrina. Em verdade, ali ocorreram fenômenos de alta excelsitude, com respeito a Jesus, dos quais ele saiu combalido e mal suportando o desgaste humano. Então isso é o que nós vimos. Foi pouca coisa de Jesus essa semana, porque nós estamos entrando num novo ponto de Jesus. Mas é continuação ainda. É continuação. Porém, cada vez mais vai ficando mais claro o fato de que nós estamos ainda, mas estamos saindo. E já vencemos, nós podemos dizer que já vencemos de uma forma mais ampla, porque o que na realidade parece é que o mundo está de cabeça para baixo e todo mundo com essa história toda que está acontecendo, mas nós já viemos de situações piores. E então nós estamos num momento grandioso onde a luz já venceu. Tá? Nós temos aí visto muitas coisas físicas acontecendo na política, na religião, no dia a dia, em todos os setores, e que nós ficamos realmente, por não vermos isso com o normal, nunca termos visto, nós ficamos meio que, poxa, a coisa parece que não está andando, mas na realidade é somente um momentozinho isso, esses lados negativos que têm aparecido, isso não vai durar muito tempo. Eles estão com os dias contados, porque as informações que nós temos é que já acabou tudo. A luz já venceu. O que está acontecendo são ajustes dos detalhezinhos. Então, falta ali, tem um pontinho ali, vai pegar a borracha para apagar aquele pontinho. Então, enquanto está acontecendo isso, é um pontinho aqui, um pontinho ali, mas no geral já terminou, é só uma formiguinha que está ali que vai ser tirada. Então não adianta nós nos desesperarmos, não adianta nós tomarmos, formarmos pensamentos e comentários, julgamentos, fazermos exatamente o que nos pedem que nós não façamos. Julgar, reclamar, todas essas coisas, não criticar, fofocar, etc. Não, nós temos que mudar nossa linha, não reclamar, ser indulgente com as pessoas. Eu tenho preferência por tal coisa? Tenho preferência por tal coisa. Se eu quero estar em tal lugar, eu tenho preferência por ali, é uma preferência minha. Por ser minha preferência, eu adorar, não quer dizer que eu vá ter que criticar aquele que não quer. Eu não tenho que criticar, apenas eu tenho que respeitar. Jesus disse recentemente que
100% de nós não respeitamos uns aos outros. 100% de nós não respeitamos uns aos outros. Nós já vencemos, mas ainda assim o caminho é longo. O caminho ainda a cumprir é muito longo, porque nós precisamos melhorar muito mais ainda. Porém, nós já vencemos. Então, nós temos que nos comportar como vencedores sem machucar, dentro da ética que nós estamos aprendendo. E isso que nós estamos aprendendo aqui, ou estamos buscando aqui, junto com outros parceiros. Tem tanta gente por aí falando tantas coisas boas, dando tantas informações diretas e indiretas, mas tem, tá? É só ficar atento. Como também nos foi dito que, ora, você vai receber uma informação, antes da informação, mesmo que seja essa aqui, faz sua precezinha, pede ajuda ao seu eu superior. Lembra quem é o eu superior? O espírito é a centelha do eu superior, que é a mônada, né? É superior aqui, o espírito é só um. Vamos supor que a mônada, o espírito, o eu superior, ele liberou 1000 fagulhas, 1000 centelhas. E Altair é uma dessas centelhas. Então Altair está constantemente ligado à mônada. Então, vamos dizer, a mesma coisa, está ligada à mônada, ela. Então, é só solicitar consciência, ajuda, porque em nós mesmos está tudo. Então, a mônada, você recebe a informação e você vai sentir o que é verdade naquela informação e o que, ou se é falso ou se é mentira, que são coisas separadas, diferentes. Tá? Então, se pede que se faça isso neste momento também. 1 minuto, 30 segundos, fala com o eu superior, pede, concentra e depois mensagem. E se você tiver dúvidas, tiver alguma coisa, deixa de lado. Se não tem dúvida, você assume, está tudo certo, porque o seu coração, que é onde está toda a força divina, o Deus, você está aí, já resolve tudo. Ok? Bem, parece que nós vamos bem. Vamos fazer a nossa prece final? Tem algum aviso, alguma coisa? Não. Acho melhor desligar aqui, porque tá descarregando e não posso mexer aqui por conta do pedacinho, para não perder o vídeo. Ok. Senão não consigo fazer deixar ele na página. Ok. Tá, então, Ok. do Instagram. Jesus com vocês, para os que estão na live, Jesus com vocês e nos vemos na sexta-feira. Ok? Bom. Jesus, amigo, grato por mais esse momento, esta noite, esse aprendizado, essa presença de todos, sejam os que viram agora e os que estão vendo depois. Abençoa a nossa semana, a todos aqueles que nos fazem os seus pedidos, aqueles que nos doam e aqueles que recebem. Gratidão por cuidar sempre do coração amigo, com o coração amigo, a todos nós, emanando tua luz, tua paz, teu amor, teu carinho, teus exemplos. Abençoa a todos, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim terminamos o nosso estudo hoje. E assim seja. Jesus sempre, Jesus sempre, Jesus sempre.